Bom, vamos lá. O que eu quero que a gente entenda, tá? Vamos focar um pouquinho em alguns aspectos. A gente sabe, muitos de vocês vão prestar FAMEMA no fim de semana, a FAMEMA mudou de banca, mas independentemente da questão de ser FGV, de ser VUNESP, ou de ser qualquer outro vestibular, eu gostaria muito que a gente focasse hoje na questão de temas que exigem posicionamento. Claro que quando a gente fala de posicionamento na VUNESP, a gente tem uma postura muito evidente do que seria esse posicionamento, mas quando a gente vai falar desse posicionamento numa FGV, em outras frentes, nós teremos abordagens que podem ser diferentes do que a gente está acostumado. Mas, gente, nenhum monstro é tão assustador quando a gente começa a olhar de perto, né? Sabe aquela coisa assim, né? A gente tem muito medo de uma coisa. Depois, quando a gente começa a olhar esse medo com um pouco mais de cuidado, analisando cada detalhe, a gente vê que esse monstro não é tão feio, não. No final, a gente até se apaixona por ele, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas vertentes. E eu quero muito esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham sobre esse tipo de abordagem. A gente veio da pegada do Enem, então, assim, né, o Enem foi a primeira redação aí que vocês escreveram no processo de avaliação. A gente sabe que a redação do Enem é extremamente metódica, minuciosa, cheio de detalhes. Eu não tenho muito espaço para fugir desses detalhes no Enem. Cada detalhe que eu fujo vai me custar 40 pontos a menos aí na grade. Então, a gente sabe que é uma redação muito sistemática. Só que ao mesmo tempo que ela tem essa particularidade, ela tem uma coisa que é muito boa, que é dar para a gente a melhor base de paragrafação que existe, que é essa sequência do argumento, essa sequência, essa importância do tópico frasal, o que de fato é um desdobramento do tópico frasal, uma introdução, por que uma introdução não pode ter comentários e análises. Essas questões a gente aprende muito com o Enem. O que eu quero que vocês guardem no coração, assim, de uma forma bem enfática, é que muitas vezes o que vai ser extremamente diferente dessas bancas para a banca do Enem é a questão realmente da proposta de intervenção. Proposta de intervenção é uma coisa que a gente só faz na redação do Enem, a gente não faz em outras redações. Mas essa mesma consistência de paragrafação que a gente veio treinando até aqui, ela é muito útil para a gente da sequência em qualquer outro processo discursivo. Então, a gente vai focar e entender um pouquinho como isso vai funcionar, tá? O que eu gostaria de alinhar com vocês? Vocês vão ver que eu já compartilhei o material e no PDF tem isso daqui também. Nós temos uma pegada de uma FAMEMA muito polêmica. Voltamos, gente. Travou para vocês ou caiu direto? Chegou a travar ou simplesmente, puf, caiu? Chegou a travar para vocês ou não? Estão me ouvindo, pessoal? Galera, vocês estão me ouvindo? Deixa eu trocar a minha posição. Porque quando chove, tem uma posição aqui no meu escritório que o Wi-Fi ele fica meio limitado. Pronto, 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 pronto. Estão ouvindo? Travou? Travou, inclusive, o áudio? Travou? Tá, beleza. Agora tá tudo bem? Tá bom o áudio? Tá bom aí a imagem? Tá tranquilo? Tá sim? Ah, então tá bom. Quando chove muito aqui em Bauru, tem uma posição no meu escritório que o Wi-Fi não pega. Assim, aliás, pega, mas ele oscila. Então, agora eu tô aqui numa posição um pouquinho mais estratégica. Vamos ver se agora dá certo, tá? Bom, eu estava falando sobre a questão da FAMEMA ser extremamente polêmica, confere? Não concluí esse pensamento, mas todo mundo acompanhou até aí? Até a minha chegada sobre a questão da polêmica? Sim? Beleza, 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 tá?
Ótimo. Bom, o que a gente precisa analisar aqui? Eu coloquei para vocês os temas de 2017 a 2021. Falando de 2021, porque a redação acontece em 2020, mas é para os vestibulandos que ingressarão no ano de 2021. Gente, nós temos uma FAMEMA extremamente polêmica. Geralmente a gente vai ter aqui discussões sociais e discussões que dividem realmente opinião. Quando eu falo de polêmica, eu estou falando de um assunto que ele vai dividir as opiniões, que ele vai fazer com que as pessoas oscilem entre um lado ou entre outro, e que os dois lados tenham uma certa pertinência. Não existe uma polêmica que seja mais assertiva para um lado, ou uma polêmica que só um lado está certo, outro lado está errado. A gente nem quer, na verdade, que vocês inflamem muito as opiniões aqui nesse tipo de prova. O que vai ser avaliado é se vocês têm a capacidade de sair de forma íntegra de uma questão polêmica, em que você faça o seu posicionamento, e que a partir desse seu posicionamento você tenha ali uma fundamentação coerente e, claro, coerente e compatível com todos os conceitos e princípios éticos que uma prova de vestibular exige. Não é porque você é a favor, por exemplo, aqui, né, da questão dos atletas transexuais poderem competir em qualquer modalidade esportiva que você vai ofender o lado que pensa o contrário. Tá? Então, esse jogo de cintura é muito importante quando a gente fala desse tipo de prova. Teoricamente, se a gente for pensar na saída da VUNESP para a entrada da FGV, acho pouquíssimo provável que a gente mantenha um estilo de prova nesse formato, tá? A FGV, ela não tem uma característica de ser extremamente polêmica. Ela até traz assuntos polêmicos, mas a estrutura da pergunta dela é diferente. Quando eu falo da estrutura da pergunta da VUNESP, a VUNESP ela só me dá duas possibilidades de responder, afirmando ou negando aquilo, ou escolhendo um lado ou outro lado. Os temas da VUNESP são o que a gente chama de bifurcados, por mais que exista essa característica. Os temas da FGV já fazem perguntas muito próximas às perguntas que a gente vê na FUVEST. De que maneira isso acontece? Essa questão pode ser justificada? Isso daqui é importante na sociedade? Por quê? Então, pronto, voltei. Troquei até de cômodo agora. Vamos ver se agora dá certo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Tá bom agora? Jesus Cristo! Chuva é muito bom, mas a gente não tem a menor estrutura para lidar com chuva quando a gente fala dessa questão de rede, de digitalização, né? Escutamos até ter jogo de cintura. Ah, tá, entendi. Obrigada, Leandra, obrigadão. Eu estava falando sobre a questão da gente ter um jogo de cintura na... Vou recapitular a questão que a gente estava falando aqui da FUVEST, FUVEST não, da FAMEMA, né? Da questão da FGV, tá? Bom, primeiro ponto aqui que a gente precisa pensar, a gente estava falando aqui, que essa temática, quando eu falei da questão do jogo de cintura, é que eu tenho que me posicionar, só que quando eu me posiciono, não significa que eu tenha que ofender o outro lado ou que eu tenha que dizer que o outro lado é menos certo, é mais equivocado ou é problemático em relação ao lado que eu escolhi, tá? Então, assim, o que a gente tem que entender? Quando eu falo aqui, olha, reduzir a maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil, eu tenho total direito de me posicionar contra isso. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho direito de me posicionar contra, tem algumas pessoas que têm o direito de se posicionar a favor. Eu não posso ofender quem acha que essa medida é uma medida de diminuição de violência
em nome da minha certeza de que isso não vai resolver a violência no país. Quando a gente fala desse tipo de temática, esse tipo de tema, ele, na verdade, está querendo pegar aquele que é militante demais. Militante no sentido negativo, militante no sentido de ofensa, de discussão, que é o que geralmente a gente encontra hoje na contemporaneidade de forma muito evidente. Discussões inflamadas, pautadas em opiniões, em emoções e não em reflexão. A gente tem que focar sempre no caminho da reflexão. E quando eu foco no caminho da reflexão, a minha opinião deixa de ter o primeiro plano e a minha opinião ela passa a ser simplesmente um fio condutor de uma argumentação coerente. A persuasão é isso. A persuasão é, mesmo o outro não concordando ou não tendo a mesma visão do que eu, ou questionando a visão que eu tenho, ele olha para meu argumento e ele faz a seguinte reflexão: é pertinente? Olha, não concordo, mas existe. Olha, a minha opinião é diferente dessa, mas mesmo minha opinião sendo diferente, eu consigo notar que existe ali uma fundamentação e que esse texto tem toda a clareza possível para poder defender a opinião que está sendo defendida. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar para esse tipo de prova que é extremamente polêmico. O que cortou e que vocês não ouviram, né, ao final do meu raciocínio é o seguinte: quando a gente fala de FGV, a gente tem sim discussões que são sociais e a gente também tem discussões que são polêmicas na prova feita pela FGV, quando a gente observa o curso de Direito e a grade que vai ser aplicada na FAMEMA, é muito parecida com a do curso de Direito, exceto uma pequena ressalva que eles fizeram no primeiro item, no item de abordagem. Quando eu olho para isso, eu vejo a FAMEMA também me fazendo perguntas, mas é uma pergunta bem diferente do estilo que a VUNESP me faz. Porque a VUNESP, ela me faz uma pergunta e ela me dá só duas opções de resposta. Essas opções de respostas, ou é afirmando ou negando alguma coisa, sim ou não. Olha, então aqui, a redução da maioridade penal pode colaborar com a diminuição da violência no Brasil? Pode. Olha, isso daqui vai ajudar a diminuir a violência no Brasil. Olha, não, reduzir a maioridade penal não vai ajudar a diminuir a violência no Brasil. Então, eu só tenho dois caminhos: afirmar que isso é uma medida assertiva ou negar. Em alguns casos, eu não tenho como fazer isso, mas eu tenho como escolher uma outra opção, que é o caso aqui. Violência contra o professor é consequência das regras escolares impostas aos alunos de forma arbitrária ou é reflexo de uma sociedade violenta? Eu não posso dizer que é outra coisa, tá? Eu não posso surgir com uma terceira opção aqui e dizer que a violência contra o professor é justamente uma medida necropolítica do Estado. Se isso for aparecer no meu texto, isso tem que aparecer nas minhas justificativas, mas nunca na minha tese. A minha tese tem que dizer, olha, a violência contra o professor hoje é consequência ou da sociedade violenta ou da quantidade de regras arbitrárias. Essas imposições de regras que são postas mediante aos alunos, sem considerar a opinião, a reflexão ou exatamente o posicionamento desse aluno. Eu só tenho essas duas medidas. Isso é uma característica muito forte da VUNESP, e isso a gente vai encontrar na VUNESP. Até quando a gente tem uma frase afirmativa. 2017 foi uma frase um pouco estranha. O excesso de cirurgias plásticas em uma sociedade de padrões estéticos opressores impostos pela mídia. Então, eu tenho aqui um eixo que é o assunto dos padrões estéticos que são opressores impostos pela mídia. Eu não tenho como dizer que esses padrões estéticos são bons, aqui já está dizendo que é opressor, e eu tenho que trabalhar com o segundo ponto dessa temática, que é falar do excesso de cirurgia plástica que esses padrões alimentam. Então, isso faz girar o mercado, isso faz com que as pessoas entrem aí num nicho de risco à saúde. Eu coloco tudo isso nesse parâmetro para poder montar a minha tese, para poder montar as minhas justificativas. O que não dá é para eu dizer que os padrões estéticos da mídia não são opressores,
porque o tema não me permite isso daqui. Então, 2017 talvez seja um exemplo, eu fiz questão de colocar essa temática, porque seja um exemplo, né? Talvez seja um exemplo muito próximo do que a FGV trabalha, e talvez seja isso que a gente encontre nessa redação. Como eu falei nos cursinhos semana passada, essa semana, o que eu tenho pensado? A gente corre um sério risco deles não mudarem absolutamente nada, de ter uma pergunta bonitinha lá com o ou e tal, ou ter uma afirmação com o entre para a gente se posicionar sem problema algum. E se tiver isso, glória a Deus, amém, obrigada Jesus, era isso que a gente queria. Mas, em todo caso, talvez eles mudem algumas coisas, né? Eles mudem alguma questão na característica do tema, que não é que vai ser tão diferente assim, mas vai ser fora do convencional do que nós estamos acostumados. 2017 é um bom exemplo de tema que daria certo para a FGV, tá? Quando a FGV traz perguntas, e ao contrário do que a gente pensa, ela vai trazer perguntas sociais, ela vai discutir coisas polêmicas também. Ela tem essa característica, principalmente quando a gente pega ali a prova de direito, a prova de administração, a gente vê que tem algumas temáticas sociais e que são polêmicas. Só que o estilo de pergunta dela é aberto, a resposta é aberta, não é fechada como da VUNESP. Da VUNESP a gente tem essa resposta fechadinha. É isso daqui ou é isso daqui? É sim ou não? A FGV, ela faz perguntas como... o porte de armas justifica tal coisa? A violência no trânsito pode ser lida de tal maneira? De que modo isso acontece? Então, ela vai usar expressões como isso se justifica? Por que isso acontece? O modo com que isso chega à sociedade é qual? Ela vai ter perguntas mais abertas, perguntas que forcem vocês, na hora de formular uma resposta, formular uma reflexão. E é aí que a gente tem que estar preparado. Tudo bem? Ficou fácil de entender essa diferença que eu gostaria muito que vocês pensassem? Sim, sim. Ótimo, perfeito. Então, assim, na pior das hipóteses, ou a gente vai ter um tema como esse de 2017, e aí eu tenho que respeitar o tema está falando de padrões estéticos opressores, quem faz a divulgação desses padrões estéticos opressores é a mídia, então tem que falar disso na mídia, e hoje a gente vai falar da mídia como internet, como redes sociais e tudo mais. E eu tenho que dizer que isso gera um excesso de cirurgias plásticas. E a minha argumentação pode caminhar por qual que vai ser o desfecho disso? Isso retrata que tipo de sociedade? Eu faço perguntas para o tema quando o tema não me traz nenhuma pergunta, tá? Então, na pior das hipóteses, a gente vai ter um tema assim, ou a gente vai ter uma pergunta aberta, em que a gente tenha que formular a resposta como tese, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho um fiozinho de esperança de que a gente tenha uma perguntinha canônica, né? Ou isso ou aquilo, bem bonitinho ali. Mas eu não sei, né, gente? Não sei muito como isso vai funcionar. Tendo essa perguntinha, olhamos para o tema, raiz do tema, identificamos a primeira possibilidade de resposta que a própria proposta trouxe para a gente, e identificamos a segunda possibilidade de resposta que a própria resposta trouxe para a gente, a proposta trouxe para a gente, e aí a gente vai fazer uma listinha. Embaixo do lado A, eu coloco ali todas as possibilidades que eu posso enxergar para justificar a resposta que é lado A. Da coluninha do lado B, eu vou lá e listo todas as respostas que eu percebo que podem funcionar como uma justificativa para o lado B. O que é fundamental aqui nessa referência? Na hora de escolher a resposta que você vai dar como tese, e eu vou falar isso de uma forma muito categórica, porque eu já vi redações maravilhosas se prejudicarem por causa disso. Responda, dê a resposta que você acredita que seja certa. Mostre o teu certo para a banca, tá? Não vá pelo lado do tipo, eu não concordo com isso, mas eu vou falar em nome do politicamente correto. A gente pode falar o que a gente quiser na sociedade. O que vai fazer a gente ser punido ou não, o que vai fazer a gente atingir as pessoas de uma forma empática ou não, é o como nós falamos.
Nós podemos falar o que a gente quiser e ter a posição que a gente quiser. A gente não tem o direito de ofender o outro. Então, é isso que a gente tem que pensar bem, né, quando a gente fala desse tipo de tema, tá? Essa resposta que eu escolhi, eu tenho que colocar no primeiro parágrafo, né? Sim, a resposta é a sua tese. E o primeiro parágrafo, ele serve para duas coisas. Mostrar que a gente entendeu o tema e mostrar que a gente tem um posicionamento sobre o tema. Quando o tema é uma pergunta, o meu posicionamento é a minha resposta, tá? Então, eu já marco isso direto no primeiro parágrafo. Muito bem, isso mesmo. Quando eu falo nesse sentido, por que eu vou colocar para vocês? Às vezes você vai listar e você vai falar, é mais fácil caminhar por esse lado. Só que quando a gente está caminhando por um lado que a gente não concorda, a gente cai nas falácias do senso comum. Todo ser humano tem que ser tratado de forma igualitária, a justiça é o que garante o bem-estar de todos, a Constituição deveria ser respeitada. Essas coisas são coisas que a gente reproduz sem nenhum tipo de reflexão. E mais do que isso, né? Falta reflexão e falta justamente a nossa percepção de que isso é muito difícil de acontecer, e que se não acontece é porque está enfrentando outras barreiras. E a nossa posição enquanto cidadãos não é maquiar a verdade ou viver no mundo que deveria ser desse jeito. Nossa, nós deveríamos ter um país mais igualitário, nossa, o Brasil deveria ser menos desigual. Tá, isso é lindo, mas vamos pôr na ponta do papel qual que é o ônus que a gente paga por ter um país mais igualitário, que é o que o Roberto da Mata faz, que eu já falei dele para vocês aqui. E aí, a gente quer pagar esse preço? A gente quer perder os nossos privilégios para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária? Então, são várias coisinhas que a gente tem que pensar de forma cidadã, né? De forma que viabilize um posicionamento claro e íntegro, e não um posicionamento violento. Por isso que eu digo, opte sempre pela posição que é confortável para você, né? Que é aquela que tem a ver com o seu estilo de vida, com aquilo que você acredita. Porque senão você vai ficar patinando em cima dessas falácias e a sua nota de argumentação vai despencar, gente, porque despenca. A gente começa a perceber assim, a gente fala, nossa, né? Nem a pessoa acredita no que ela está escrevendo. E o primeiro ponto da persuasão é a gente entender que o nosso texto, que a gente acredita fortemente no que o nosso texto está pregando, que a gente observa que o nosso texto tem um papel social. Então, é extremamente importante a gente ter essa visão, tá? Perguntas, temas com ou qualquer coisa assim, a gente escolhe um lado. Temas que oscilem entre o sim ou entre o não, a gente também vai escolher um lado, o sim ou o não, tá? O que a gente tem que tomar cuidado? O famoso entre. O entre toca o terror na vida de vocês. Quando a gente tem temáticas com o entre, a gente fica morrendo de medo. Porque entre uma coisa e outra significa um meio. Então, assim, quando eu falo, olha, eu estou entre o azul e o vermelho, né? A gente vai falar, a gente pensa assim, ó, o que significa? Significa que você está ali entre as duas cores? Não, eu estou em dúvida entre as duas cores. Então, o entre é uma pegadinha para você. Olha só que coisa fofa, gente, como o vestibular é lindo, né? Ele quer causar aí, ele quer lacrar com você, né? Então, é uma lacração da prova do vestibular, o entre. Por quê? Porque o entre, ele pode ser justamente sinônimo do ou quando ele traz visões opostas. Como que eu sei, Marcela, se o entre é o ou? Primeira coisa, a gente observa se existe uma oposição de discurso no tema, tá? O tema tem posições de discurso totalmente diferentes. A coletânea traz esse posicionamento totalmente diferente, porque o que vai acontecer? Ou a coletânea traz o primeiro texto defendendo um lado e um segundo texto defendendo o outro lado, ou a coletânea já traz a polêmica dentro de um único texto. O tema do ano passado, né, que foi a questão da lei do esquecimento, o segundo texto já falava, olha, essa questão ela é controversa. Ao mesmo tempo que tem isso daqui, contudo tem aquilo lá, então o próprio texto da coletânea já mostrava que ó, tem isso e tem aquilo, e que não adiantava, porque se eu falasse que a lei do esquecimento era um direito, né, do cidadão, eu tinha obviamente que dizer
que o processo de informação na internet ficava prejudicado, ou que pelo menos esse ponto de informação, quando fala da vida particular de alguém, não justificaria a ideia da liberdade de informações na rede. Eu tenho que passar pelo outro lado, mas o meu passar pelo outro lado não me tira a responsabilidade de me posicionar. Eu não posso dizer que isso aqui está certo, isso aqui também está certo, ó vida cruel, ó mundo, né? Ó mundo das ideias, ó Senhor, que coisa louca. Eu não posso ficar em cima do muro, mesmo que eu tenha o entre. O entre exige posicionamento, só que ele é um posicionamento mais sofisticado, porque ele pode trazer aqui, como vocês estão vendo, a mesma função do ou para marcar visões opostas e polêmicas, ou ele pode fazer a junção dos dois pontos, tá? Ele pode fazer a função do e. E aí, quando ele junta os dois pontos, eu tenho que trazer a consequência dessa junção. Essa mistura bombástica que que o tema trouxe para que eu apresente. Olha aqui. Exemplo para vocês verem. Olha o primeiro tema. O fracasso da lei de cotas para deficientes físicos. Tudo isso é o meu assunto. É a minha esfera mais geral, é o meu assunto mais amplo. Entre a negligência empresarial e as falhas do Estado. Gente, pensa comigo. Quando eu falo no fracasso da lei de cotas para deficientes, existem leis para contratar os deficientes em várias empresas, em vários cargos. Porém, a gente vê pouquíssimos deficientes trabalhando aí dentro dessa referência, tá? Dentro desse contexto. Quando eu olho para essa vertente, o que eu tenho que pensar? Gente, tá bom o áudio? Estão conseguindo me ouvir? Sim? Beleza, beleza. Quando eu olho para essa vertente aqui, eu consigo culpabilizar só um lado? Quando eu falo assim, olha, existe uma lei que obriga as empresas a contratarem, né, os profissionais com algum tipo de deficiência física ou intelectual, só que as empresas são negligentes em relação a essa lei. E isso é um ponto que faz a lei fracassar, tá correto? Tá. Mas as empresas são negligentes à toa? Ou o Estado também está falhando e está alimentando a negligência da empresa? A empresa está sendo negligente, não está cobrando que o Estado conserte as falhas. E o Estado está falhando porque a empresa está sendo negligente. Consegue perceber que existe uma culpabilização dos dois pontos nesse tema? Vocês conseguem perceber isso? Não existe uma antagonia, existe uma junção. Os dois estão errados. A empresa que é negligente está errada e o Estado que é falho também está errado. Conseguem perceber isso? Se a gente for pensar, é bem a cara do Enem. Empresas, o lado social, e as falhas do Estado, o lado legislativo. Conseguem entender que esse entre está fazendo a função do E? Sim? Perfeito. Agora, olha o tema de baixo, tá? Perfeito. Qualquer dúvida, vocês perguntem, porque isso é uma coisinha meio chatinha de entender. Deixa a gente um pouco confuso. Olha o tema de baixo. Legado da escravidão no Brasil, tá? Então, aqui, ó, vamos pensar aqui dentro dessa referência. Eu tenho aqui, legado da escravidão no Brasil, que é o meu assunto. Eu também tenho entre o racismo e a democracia racial, certo? Racismo e democracia racial são duas coisas do mesmo lado ou são duas coisas opostas? O racismo e a democracia racial, eles são coisas da mesma vertente, do mesmo assunto, ou eles são posições diferentes? Quem que falou da democracia racial? São opostas. Lembra que a ideia da democracia racial foi a ideia do Gilberto Freire? Falando que no Brasil não tinha racismo, o que tinha no Brasil era uma democracia racial,
uma gratidão aos negros por terem aí ajudado tanto o país a se desenvolver, né? Porque os escravos tinham um posicionamento muito importante dentro da nossa economia, e de fato tinham, né? Só que quando o momento em que a liberdade dos escravos chegou e atingiu, eles não foram recolocados socialmente, que aí existe a questão da marginalização. Aí aqui eu tenho que dizer que esse legado da escravidão no Brasil, ele está entre esses dois pontos. Ele está entre um racismo que existe, que é real e que a gente experimenta o tempo todo enquanto sociedade, e ele está entre um conceito que não foi atingido pela sociedade ainda, que é o conceito da democracia racial, tá? Então aqui eu tenho que dizer, esse legado da escravidão, essa herança que a escravidão deixou e que perpetua de uma geração para outra, é um reflexo maior do racismo ou é o reflexo de uma idealização do que seria essa democracia racial que nunca aconteceu? Aqui eu me posiciono que eu tenho visões totalmente opostas. No primeiro tema, é muito coerente eu dizer, olha, né, o fracasso na lei de cotas para os deficientes físicos é uma mistura bombástica da negligência empresarial e da falha do Estado que gera tal coisa, que gera um descomprometimento ou que gera um isolamento, que gera uma invisibilidade do grupo, apesar de ter uma legislação que o proteja. Percebe que a minha tese é uma consequência da combinação. Eu junto os dois pontos e trago uma leitura sobre isso. E aí eu tenho a minha tese. No item B, eu não consigo fazer isso, porque o racismo é totalmente oposto à visão da democracia racial. O que eu consigo dizer? Dizer o que prevalece. Mas dizer o que prevalece não significa dizer que o outro lado não existe. Para falar que o racismo prevalece, eu passo pelo ideal de democratização racial, de democracia racial, porque em nome dessa crença, existe um racismo muito velado. Ou não, né, gente? Eu nunca acho que o racismo é velado. Na minha opinião, o racismo já é escancarado há muito tempo. Talvez só a gente não fale sobre isso, ou talvez a gente não saiba alguns relatos, mas na minha opinião, ele é algo extremamente escancarado. Mas tudo bem. E aí aqui você faz o seu posicionamento. Dá para perceber bem que apesar de eu ter a mesma palavrinha, a mesma preposição, eu tenho visões completamente diferentes dos temas? E quem vai confirmar essa visão da frase temática são os textos de apoio. Pode ficar tranquilos, os textos de apoio, eles vão confirmar que existe uma oposição, ou eles vão confirmar que existe uma junção dos dois termos em prol de um problema. Tudo bem? Beleza? Quanto a isso, gente? Sim? Dúvidas sobre a questão do entre? Não? Para quem presta média particular, o entre é uma pegada que sempre cai, tá? Então, aqui é uma forma mais específica para vocês pensarem. Bom, beleza. Olhando aqui para esse aspecto, quando o tema for assim, opostos, eu posso fazer aquele modelo de refutação? Pode sim. Inclusive, a redação que a gente vai ver hoje, ela trabalha um pouco com a questão da refutação, tá? Então, a gente pode fazer sim. O que é interessante a gente observar nessa pegada? Aqui a gente vai ver uma redação em que isso, de certa forma, foi mostrado para a gente, tá? Nessa redação que eu coloquei aqui no PowerPoint, ela também está no material de apoio de vocês. Eu vou abrir aqui no Word, não mandei em PDF, mas é o mesmo material. Então, esse material aqui que eu disponibilizei, ele já vai ter essa característica. Então, aqui tem todas as questões da FAMEMA e nós vamos ver esse modelo de redação aqui, ó. A melhor forma que a gente tem de trabalhar com o projeto de texto da FAMEMA é fazendo isso. Então, eu peguei aqui a temática de 2020, tá aqui. Fatos da vida das pessoas noticiados na internet. Esse é o meu assunto. Então, não estou falando de uma fofoquinha qualquer, eu estou falando da vida das pessoas divulgadas nos ambientes virtuais e por aí vai.
entre o direito ao esquecimento. Então, essas pessoas, elas têm o direito de pedir o esquecimento, de apagar todos os traços das coisas que elas deixaram ali, ou eu tenho justamente aqui o interesse público pela informação. Em nome desse meu interesse pela informação, em nome da democratização da informação que a internet me trouxe, tudo é justificado, tudo a gente tem que ter direito, a gente tem que ter acesso, não importa se essa informação prejudique, machuque ou manche a imagem de alguém, tá? Então, aqui eu tenho justamente a contextualização dessa referência. Qual que é o problema? O problema que eu tenho é que essa lei do esquecimento, ele era algo para ser feita no meio comunicativo, mas não foi pensado para um meio comunicativo com tanto poder de disseminação de informação quanto a internet. Então, começa por aí, tá? A internet eterniza as informações. As informações, elas não ficam esquecidas. É diferente de um exemplar de um jornal que vai ser jogado fora no dia seguinte e que talvez um ou dois exemplares sejam guardados por uma posteridade, o resto não. O resto vai ser tudo ali, né, jogado fora, vai ser tudo queimado. Eu lembro que quando caiu as Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos, os meus professores de geografia falavam: guardem todas as revistas desse fato, porque isso vai entrar para a posteridade, né? Hoje, e eu guardei durante muito tempo, faz pouquíssimo tempo que eu joguei fora, até peguei lá e estava lá falando, né, toda a análise do que representava aquele atentado terrorista e por aí vai. E aí eu olhei e falei assim, gente, hoje eu acho tudo isso na internet. Então a internet eterniza as coisas, eu não preciso guardar um exemplar para garantir que eu tenha de novo, né, que eu resgate aquela informação. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso é muito ruim. Quando alguma coisa acontece em relação à vida de alguém, e por um motivo ou por outro, essa pessoa quer que aquele fato não seja mais comentado, seja esquecido da vida dela. Então, a gente tem aqui justamente essa contextualização. Aí, aqui, gente, ó, eu coloquei justamente para vocês aquilo que eu falei que a gente deve fazer. Ó, o direito ao esquecimento. O que que a coletânea me traz como ideia para defender o direito ao esquecimento? Não se deve permitir que um fato da vida de alguém seja julgado, seja exposto. Alguns fatos causam transtorno, sofrimento, a pessoa tem direito à privacidade, todo mundo tem direito a guardar a sua intimidade, a ter a sua honra. Isso é assegurado pela Constituição. Então, aqui eu tenho a lista do que eu poderia usar para defender a ideia do direito do esquecimento. Mas eu também tenho a lista para defender a questão do acesso à informação. Hoje a gente trabalha com liberdade de imprensa. Se a gente não tivesse as informações eternizadas na internet, muitas coisas da história a gente não conhecia. Apagar fatos, impedir com que esses fatos sejam eternizados é censura, tá? Então, assim, eu tenho que registrar tudo. Eu posso registrar todas as minhas questões, tornar a minha vida pública, mas o limite é importante ou não é importante? Então, aqui eu faço essa listagem, eu marco todos os fatos. Eu vou falar por mim, apesar do acesso à informação ter mais meios para você discutir, eu sempre optaria pela questão da lei de esquecimento, porque para mim a notícia não é mais importante do que a vida de alguém, tá? Então, assim, eu vou seguir por esse caminho. Eu tenho sempre que seguir pelo caminho que eu acredito, porque senão eu vou ser contraditória, ou eu vou fazer essas argumentações baseadas no senso comum, e a minha nota vai despencar. Por melhor que seja a minha escrita, por mais que eu tenha treinado, eu não vou conseguir defender alguma coisa que para mim não faça sentido. Tudo bem? Perfeito aqui? A gente vai ver uma redação, então. Aqui tem vários outros exemplos, tá, de redação, mas a gente vai ver uma redação que tirou 10,5 de 11 pontos, ou seja, é uma redação extremamente boa, perdeu só meio pontinho por questões gramaticais e por aí vai, tá bom? Vamos olhar então essa redação aí que eu separei para vocês. Não, na FAMEMA, bom, na FAMEMA não era obrigatório título, tá? Porque a VUNESP não cobra título em nenhuma prova. Então, não precisava colocar.
A FGV cobra título, porém, no edital não fala nada da exigência do título, fala só de um texto dissertativo argumentativo, bem fundamental, com a tese bem clara e exposta, e uma fundamentação lógica. Fala de progressão textual, mas não fala de título. Eu recomendo que vocês que vão prestar a prova agora, nesse fim de semana, leia com muita atenção todas as instruções. Porque se for obrigatório o título, vai estar lá. Dê um título para sua redação, que a FGV geralmente pede. Mas como no edital da FAMEMA não saiu nada falando da obrigatoriedade de um título, eu acredito que eles não vão exigir, tá? Eu acredito, mas falando de vestibular, tudo pode acontecer. Fiquem bem atentos à questão das orientações, porque se pedir título, a gente tem que colocar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto. Ó, vamos olhar que a gente tem de novo uma introdução bem bonitinha, tá? Então, assim, vou até fazer as minhas marcações aqui com vocês. Vocês sabem que eu adoro picar textos, fazer anatomia nos textos. Então, eu vou ter a Constituição reinando linda e absoluta na minha contextualização. Contextualizar a Constituição, o nosso tema com a Constituição, sempre fica bem bacana. Aí aqui no meio, né, do caminho, eu tenho a relação desse contexto com a temática, e aí eu vou fazer o meu posicionamento a partir de uma oração concessiva. Ainda que, embora, apesar de, é muito mais bacana a gente fazer a partir da concessão, porque o que é a concessão? A concessão, ela considera um ponto e valoriza outro, tá? Olha, ainda que isso aconteça desse formato, tal coisa tem que ser considerado. Eu não estou desmoralizando o ponto de vista contrário da minha opinião. Eu trago ele comigo e digo que ele é pertinente, digo que ele é importante, digo que ele é até fundamental em alguns cenários, mas eu marco o meu posicionamento que é diferente, tá? Então tá assim. A Constituição Brasileira de 1988 foi criada em um contexto de redemocratização nacional, trazendo em si ideários de liberdade e proteção aos indivíduos. Na contemporaneidade, duas de suas garantias têm sido colocadas em confronto após episódios frequentes de exposição de fatos pessoais na internet, sendo elas a liberdade de expressão e de acesso à informação e o direito de esquecimento. Olha que bonita a forma como o candidato apresentou, né, a temática. Ele traz a temática por 3 pontos, ó. Ele vem falar aqui da exposição dos fatos na internet, e aí ele vem justamente dizer, ó, isso é liberdade de expressão e de acesso à informação, e isso também envolve a questão do direito ao esquecimento. As 3 partes principais do tema ele trouxe, tá? Mudou a estrutura, mas trouxe. Ah, e agora ele vai fazer o posicionamento dele, que é a tese. Ainda que o acesso aos fatos e a livre expressão sejam direitos de todos, o direito de preservar a integridade da vida pessoal de cada cidadão deve prevalecer. Posicionamento está feito, tá? O entre, ele vai favorecer muito a estrutura concessiva. Ele vai pedir a estrutura concessiva. Ainda que exista isso daqui tem que ser analisado, tem que prevalecer, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho esse ponto, mas o direito da integridade da vida de cada cidadão deve prevalecer, tá? Isso que eu faço na introdução. Contextualizo, trago uma visão geral sobre o assunto, entro no tema mostrando exatamente o que a frase temática quer que eu mostre e me posiciono. E esse posicionamento é a minha tese, tá? Eu poderia, a partir aqui desse prevalecer, colocar uma vírgula, porque tem isso e tem aquilo. Então, esse porquê, ponto 1, porquê, ponto 2, seriam aí já os meus argumentos, que é o percurso da minha argumentação, que é o meu tópico frasal, que eu vou abordar nos parágrafos posteriores. Poderia fazer assim também, tá? Mas beleza. Vamos seguir aqui e vamos ver como essa justificativa acontece. Ó, e eu tenho novamente aqui um parágrafo, que vai estar sendo dividido aqui na presença do meu tópico frasal.
aqui dentro dessa referência, tá? Então, aqui eu tenho o tópico frasal bem bonitinho, bem presente aqui. A estrutura do comentário, que vai contrapor o que está acontecendo no meu tópico frasal. A explicação dessa contraposição aqui na sequência. E a conclusão que eu chego. Lembrando que a conclusão vai sempre reforçar a minha resposta. Tá? Então, a minha conclusão do parágrafo precisa reforçar a minha resposta. Então, tá assim. De início, deve-se considerar que há quem afirme que o interesse público, eu vou grifando algumas marcações, quando eu não quero me comprometer com o discurso, quando eu digo, olha, esse discurso não é meu. Há quem afirme, não sou eu, tá? Pessoas afirmam isso. Há quem afirme que o interesse público pelas informações deva ser priorizado em casos de exposição cibernética, uma vez que o seu oposto se enquadraria como censura. No entanto, entender que, por ser um direito considerado pela sociedade como social antes do individual, não é coerente à legislação brasileira e ao respeito aos direitos humanos, priorizar o interesse de muitos em detrimento de um, o exposto. Isso porque os direitos de liberdade não são analisados sob um viés utilitarista, na qual se baseia na ideia da maior quantidade de beneficiados, e sim sobre o pensar kantiano, da integridade do ser humano como foco. Sendo assim, o direito à informação não deve ser prioridade, já que fere a liberdade individual. Então, vejam que no primeiro momento do parágrafo eu digo, a quem pense desse jeito, eu poderia dizer, uma parcela da população defende que, um grupo, determinada visão, uma determinada perspectiva, aponta X, aponta Y, aponta Z, avalia X, Y, Z, eu posso fazer justamente nesse formato aqui. E depois eu contraponho isso, mostrando que esse não é o formato adequado para a visão do tema, e já fecho justamente a reflexão a partir do sendo assim, o direito à informação não deve ser prioridade, já que fere a liberdade individual. Sempre reforçando a minha opinião no finalzinho do parágrafo, tá? Essa é a minha primeira justificativa. Agora eu vou partir para a segunda justificativa. Vamos observar aí como isso vai acontecer. Ó, a minha segunda justificativa, ela vai ser colocada aqui com outro tópico frasal, que aí aqui está um pouquinho maior, e aí eu vou conversar com vocês. O comentário que está aqui e já o fechamento reflexivo direto do meu parágrafo, tá? Então, começa assim, ó. Entretanto, é imperioso pensar que a privacidade e a chance ao erro ou ao arrependimento devam ser essenciais para a análise dos casos de exposição do passado dos indivíduos na web, visto que as consequências são prejudiciais à psique humana por julgamentos devidos a acontecimentos que podem não condizer mais com o que são, representam e querem expor. Bom, beleza. Até aqui estaria bonitinho a questão do tópico frasal. Depois ele começa a explicar, e aí é onde ele começa nessa tentativa de explicar, abrir vários conceitos que ele não vai retomar depois. Olha, questões prejudiciais à psique humana. Ele precisa me dizer o quê? Ele me diz o que causa. Ó, o que está causando é o julgamento a acontecimentos, que podem não condizer com o que de fato esses pensamentos são, esses acontecimentos são, mas sim o que eles representam e o que eles querem expor. Então, aqui já ficou, ó, uma lacuna aqui, um buraquinho aqui. Por que que é prejudicial à psique humana? Ele não me disse, ele me disse o que causa julgamentos, né? O julgamento é prejudicial à psique humana, mas ele não me diz por quê. Então, ficou uma falha. Aí ele vem e traz. O filósofo pré-socrático Heráclito já descrevia na antiguidade como os seres se transformam a cada momento,
levando-o a pensar que todos evoluem constantemente e não devem ser vistos como um ser anterior. Ser anterior a qual momento? Então, ó, vou marcar para vocês onde eu tenho lacuna. Eu tenho lacuna aqui da psique, que ele não me diz o que é. Ele não me diz o que é esse ser anterior, se é anterior à questão do passado. Tem um outro problema aqui. E aí aqui eu tenho um problema de marcação de oralidade, que é quando ele vem aqui, ó, levando a pensar. Levando a pensar, levando a considerar, tudo isso daqui é marca de oralidade. Marca de oralidade não fica legal. As dúvidas, bom, como assim ser anterior? Como assim psique, tá? Como assim não são mais o que são e representam e querem expor? Não sei. Assim sendo, na ausência do respeito à evolução individual e do direito de mudar o seu pensar, o espaço na internet cria uma consciência de supervalorização da perfeição. Como assim supervalorização da perfeição? Se ele não falou disso em nenhum momento até agora. E torna-se um ambiente que, ao invés de livre, se apresenta como um local moldado por julgamentos e pela intolerância ao erro. Conseguem perceber os buracos nessa argumentação? Tópico frasal muito longo, já emendado com a justificativa. O Heráclito aqui no meio do caminho, sem ter uma relação com o que veio antes e com uma relação muito frágil com o que veio depois. E uma tentativa de fechar esse parágrafo, colocando mais informações que não foram mencionadas desde a introdução. E isso gera todo esse conceito lacunar aqui. Conseguem perceber? Vamos ver aqui. Mas na VUNESP ou na FGV, não tem a necessidade de colocar tantos conectivos que nem no Enem, né? Bom, por exemplo, ali, pode ser direito, pode colocar direto na contemporaneidade. Não precisa colocar na contemporaneidade, no entanto. Bom, vamos lá. A VUNESP não prioriza os conectivos visíveis, tá? Tem que ser visível quando fizer sentido para o teu texto, mas ela vai priorizar, antes de tudo, a questão da organização das suas ideias. E eu posso organizar as minhas ideias sem necessariamente ter um conectivo visível. A FGV, não. Tá vendo como as bancas são diferentes? A FGV, ela quer uma progressão marcada no texto. Então, nessa progressão marcada, expressões e conjunções são bem-vindas, tá bom? Você não vai ter uma nota pela quantidade de conectivos, como é no caso do Enem, mas que ela ajuda, ela ajuda. Prof, posso introduzir o pensamento do filósofo dado sem conectivo? Marcelo, eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu acho que tem que ter um conectivo, mas pode, não é errado. Se você fizer isso de uma forma que fique uma amarração certinha e organizada dentro do parágrafo, pode. Do jeito que está aqui, para mim não faz sentido nenhum. Ele vem me dizendo, né, que é prejudicial à psique. Tá vendo, ó? Estou falando com o meu olhar de corretora para vocês. Quando ele me falou, isso aqui traz consequências prejudiciais à psique, e aí ele me dá as causas, né, como a questão dos acontecimentos, que podem aí conduzir, não para a verdade dos fatos, mas para aquilo que querem expor sobre os fatos, eu estou na expectativa de, no próximo período, ele me explicar o que é prejudicial à psique. Aí ele me vem e me joga o Heráclito. O filósofo pré-socrático, Heráclito. Se eu tirar isso daqui, essa informação do parágrafo, o parágrafo ele continua tendo o mesmo problema de explicação. Então, essa explicação do Heráclito não está corroborando com o que teoricamente deveria corroborar, que é a questão do tópico frasal, tá? Agora, se ele coloca assim, ó, para analisar essa exposição, pode-se mencionar a reflexão feita na antiguidade pelo pré-socrático Heráclito.
que discutia o processo de evolução dos seres humanos, algo que continua acontecendo na contemporaneidade, se ele traz isso marcado por essas expressões coesivas, linkando com essa questão de prejudicar a psique humana, faria mais sentido, tá? Faria muito mais sentido. Se o processo, se ele estivesse usando o Heráclito como um exemplo, e na minha leitura fica evidente que a ideia do Heráclito é um exemplo do que ele está discutindo, ok, não tem nenhum problema. Mas eu acho esse tipo de estratégia coesiva um risco, principalmente quando a gente está falando de vestibular, tá? Então, assim, eu recomendo a não fazer, mas tem como fazer e dar resultado. A gente consegue perceber, vocês vão vendo aqui, que o parágrafo não é ruim, mas tem essas falhas que custam nota. É que nós estamos falando de uma VUNESP aqui no caso, que vai descontando, né, decimais, o desconto é decimal. Agora, se eu estivesse falando de um Enem, já tínhamos perdidos aí 80 pontos no mínimo, cada um numa competência diferente, tá? 120 porque perderia em coesão também. E aí, são 120 pontos a menos na minha redação, que já pode me custar uma vaga, tá? Então, aqui é um ponto aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa referência. Bom, justifiquei o meio ponto que essa redação perdeu. Tá bonitinha, né, gente? Tá bom o texto, não tá? Agora, vamos ver aqui a conclusão. Ó, a conclusão ele tá fazendo com 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Tá ótimo, tá? Não precisa mais do que isso. Portanto, o direito ao esquecimento de determinados fatos pessoais, ainda que verídicos, deve prevalecer. Dessa forma, a preservação da integridade humana através do direito ao esquecimento deve ser priorizada perante o interesse público à informação quando se trata da exposição pessoal das redes. Está discutindo, resumindo tudo que ele já pontuou. Tal preservação valoriza o ser humano, uma vez que os direitos individuais devem ser os primeiros a serem levados em conta e o respeito à evolução individual cria um espaço cibernético menos intolerante e a verdadeira garantia das liberdades. Essas estão valorizadas constitucionalmente. Então, ele resgata aqui a Constituição para finalizar o textinho dele, e aqui nesse momento ele está fazendo uma perspectiva de projeção. Olha, essa preservação valoriza o ser humano, uma vez que é direito do ser humano, ele está projetando uma idealização da conciliação dessa polêmica. É uma possibilidade que a gente tem aí justamente de fechar o texto, tá? Então, a conclusão dele não tem problema, não abriu nada do que ele não discutiu, ele vai montar a conclusão resgatando tudo que ele já discutiu. O probleminha dele estava no segundo parágrafo, que, aliás, ali são pequenos detalhes que fizeram a diferença. Tudo bem? Dúvidas aqui quanto a isso? Gostaram da redação, gente? Ajudou a entender um pouquinho? Gostaram da redação? Gostaram? Bonitinha, né? Então, assim, só tomar cuidado com isso. Posso utilizar o projeto de projeção futura na conclusão? Pode, Marcelo, pode. A projeção futura, poucas pessoas usam na conclusão, as pessoas têm um pouquinho de medo, mas eu acho que ela é super bonitinha. Né? Quando você fala, olha, isso deve acontecer nesse formato, porque o ser humano tem direito a isso, a sociedade tem que caminhar para tal lado. Né? Então, aí quando a gente trabalha até com uma estrutura condicional. Pode sim, eu gosto. Para a FUVEST eu acho ideal, porque geralmente a FUVEST tem um tema mais abstrato. Mas em temas sociais, eu acho que as pessoas usam muito pouco. E fica bem legal quando a gente vê um candidato que consegue fazer essa amarração, tá? Pode usar sim. Lembrando que essa projeção futura, ela é feita com base em tudo que você discutiu, ela não traz nada de novo,
tá? A conclusão desse tipo de texto não pode trazer nenhuma novidade. Então, ele está falando, ó, preservar os direitos individuais em relação ao respeito à evolução individual, porque ele falou da evolução individual ali no Heráclito, né? Criar um espaço cibernético menos intolerante, com a garantia das liberdades. Ele falou dessa liberdade no segundo parágrafo. Então, a projeção dele é com base naquilo que ele escreveu, porque ele não pode mencionar nada de novo aqui, tá? Essa conclusão não pode trazer nenhuma novidade. Bom, olhando para essa perspectiva, vamos ver a tal da FGV? O que eu posso esperar dessa FGV nessa FAMEMA aí, né? Já que a gente teve esse pequeno sustinho. Nós olhamos e falamos, uau, né? Como assim? Bom, a pontuação da prova vai continuar valendo 11 pontos do mesmo jeito, tá? A gente tem aqui, essas são as informações do edital, porque o edital é uma coisa que a gente tem que se apegar muito, porque o edital garante para a gente a idoneidade do processo. Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo, por meio do qual sejam capazes de demonstrar as seguintes competências: conhecimento do tema, então lembra lá que a introdução serve para isso, domínio da estrutura dissertativa, paragrafação, presença de tópico frasal, texto em terceira pessoa, elementos de coesão conduzindo a leitura do leitor, articulação adequada dos elementos linguísticos e discursivos, usar uma intercalação, uma inversão, usar aí justamente um aposto, tudo que sirva para defender a minha ideia a partir do que a estratégia linguística me oferece. Argumentação coerente e consistente. O que é essa argumentação coerente e consistente? Sem buracos, sem coisas que eu menciono e não explico, sem coisas que eu coloco lá que eu não vou retomar, que eu não vou usar, sem coisas que deixem o meu texto possível de ser questionado, tá? Consistente, o que é a consistência? A divisão dos parágrafos, o encadeamento dos períodos, expressão clara e correta, sintaxe organizada, pontuação organizada, subordinação organizada, clareza. Posso usar até uma ou outra palavra diferente, mas não palavras que sejam obsoletas ou que não tenham aí nenhum fim pertinente dentro do meu texto. Tendo em vista as normas da língua escrita padrão, então tudo que é padrão a gente vai ser avaliado aqui. Aqui nós não vamos trabalhar com uma gramática descritiva, nós estamos trabalhando com a gramática normativa. E pertinência da seleção lexical. Se eu estou usando sinônimos, tem que ser sinônimos dentro de uma gradação discursiva. Então, eu estou falando lá, esquecimento dos fatos na internet. E depois eu digo, silenciamento da exposição da vida das pessoas. Isso é uma seleção lexical, porque eu não fico refém de sinônimos diretos de palavras. Eu crio expressões dentro do meu texto que vão funcionar como uma seleção lexical. Isso é uma estratégia legal, tá? O que a gente vai observar? Bom, primeiro tema e estrutura, olhando para a questão ali da FGV. Então, aqui vai ser avaliado se o meu texto tem 4 parágrafos, se você entendeu o tema, se você tem uma proposição sobre o tema, que é a tese, que tem que aparecer na introdução. No item 2, a articulação e a argumentação. O que você coloca no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, justifica uma tese? Se sim, beleza. Se não, temos problemas. E correção gramatical e adequação lexical. Vejam que aqui eu não tenho o item coesão. Coesão está entrando no item 2, que é a articulação. Lembra que por isso que eu falei para vocês, não é que seja obrigatório as expressões ou as conjunções, mas se eu abrir mão delas, eu tenho que garantir um encadeamento perfeito da minha ideia, tá? Caso contrário, eu perco nessa questão da articulação. Então, quando ele coloca lá psique humana e vem traz o Heráclito, fala da evolução, mas não linka, eu estou tendo um problema de articulação. A ideia está acontecendo aqui no meu parâmetro reflexivo, mas não está sendo viabilizada no meu texto discursivo, e isso me gera um problema. Então, essa é a vertente da FGV. Não é muito diferente do que vocês estavam acostumados, e eu acho mesmo, assim, de coração, espero que por uma questão de
Não vou nem usar a palavra humanidade, mas por uma questão de coerência. A instituição não venha usar aí usar uma temática totalmente diferente do que vocês estão acostumados para a FAMEMA, tá? Mas vai ser assim que a prova vai ser avaliada. Então, a gente vai estar observando aqui. Aqui é como justamente a FGV trabalha. O texto elaborado pelo candidato deve ser dissertativo, conter no mínimo aí, 200 e 400 palavras digitadas. Isso aqui é só para vocês saberem, tá? As redações que não atenderem essas exigências não serão corrigidas. Vocês vão fazer o texto manuscrito, não precisa ficar contando palavra, não. Mas quando a gente fala assim, ó, mínimo de 200 palavras, nós já estamos pensando ali num mínimo de 20 linhas, mínimo de 20, máximo de 30, tá? Então, para vocês perceberem que é um texto encorpado no sentido da argumentação mesmo, não é um textinho que eu vou lá, jogo um período aleatório e chamo de parágrafo. Tem que ter toda essa articulação que a gente tem visto e que vocês já treinaram para o Enem, tá bom? Então, aqui essa é uma das referências principais. Olhando para essa questão da FGV, vou voltar para o material do PDF de vocês. Aqui nós temos mais uma redação, né, como exemplo, para vocês observarem aqui, que está com contexto diferenciado, tá? Outro tema para vocês verem. Aqui tem um tema que é nosso do curso, e eu coloquei um modelo de uma redação para vocês verem, ó. Linguagem neutra entre a tentativa de exclusão e o mascaramento de uma realidade. Tem os temas opostos, então tenho que me posicionar sobre essa questão da linguagem neutra. Vou deixar a redação aqui também para vocês observarem, ver o que vocês gostam, o que vocês não gostam. É uma conclusão bem rapidinho, tá? Então, assim, o candidato fez com uma conclusão bem rapidinha. Mas o que eu gostaria que vocês observassem? Ó, olhando aqui para essa questão da FGV, olha o exemplo de um tema da FGV já para o vestibular do ano que vem. Para quem vai ingressar o ano que vem, aconteceu agora, o mês passado. A gente tem aqui, falando sobre a linguagem neutra, texto 1, texto 2, muito parecido, né, com sempre ali, ó, isto é, sempre sites de notícias, então muito parecido com a questão da VUNESP, e isso é bom para a gente. Geralmente 4 textos explicativos sobre a questão da linguagem neutra. Aí a gente tem a pergunta, ó, o emprego tanto da linguagem inclusiva quanto da linguagem neutra se justifica? Entenderam? Eu acredito que a gente possa ter uma pergunta assim. Entenderam, pessoal? Tá vendo? Aí aqui eu tenho que dar uma resposta. Só que não é uma resposta com sim ou com não, não é escolher linguagem inclusiva ou linguagem neutra. É dizer se o emprego das duas são justificáveis. É justificável? Por que que é? E aí a minha argumentação vai ser justamente esse porquê. Não é justificável, por que não é? E aí a minha argumentação vai ser esse porquê. Aqui tá o que foi divulgado no manual da FGV, tá? Então, do manual da FAMEMA. Eu mostrei para vocês a grade da FGV e aqui tá, ó, tema e desenvolvimento, 3 pontos. Ela não tá chamando de estrutura, ela tá chamando de desenvolvimento. Estrutura, que é a parte da argumentação, 4 pontos. Expressão, que aí no caso eu desmembrei para vocês lá na FGV o que a FGV chama de expressão. A FGV não vai chamar assim, ela vai chamar de precisão lexical e gramática, tá? Então, só para vocês verem que eles modificaram o nome, mas na verdade, esses 3 nominhos que estão sendo colocados aqui, tem como ponto discursivo, como ponto aí justamente avaliativo, esses elementos que eu acabei de colocar para vocês aqui, ó, que está aqui nesse material de PDF também. É isso daqui. Tema, estrutura, argumentação e articulação, correção gramatical e correção lexical, tá? Então, aqui nessa vertente, é assim que eu vou observar dentro dessa característica. Aqui, eu coloquei um texto que eu já acabei trabalhando com vocês sobre aquela questão da democracia racial,
né? Coloquei a proposta para vocês verem da Santa Casa, a proposta tem o entre, e aí a gente tem justamente a redação em que a pessoa vai ficar reforçando a ideia dele ali 4 vezes, tá? Então, em cada parágrafo, ele faz uma justificativa, só para vocês observarem. Então, tem a redação que está assim, ó. A escravidão no Brasil, embora tenha acabado no século XIX, ainda interfere em todos os âmbitos do país. Na política, vê-se que os eleitores são predominantemente brancos. Na economia, a população negra ocupa majoritariamente as classes D e E. Na sociedade, esse público é alvo das maiores taxas de homicídio e violência. Tendo em vista essa situação desigual, a que brancos e negros são submetidos, há a discussão sobre a herança que a escravidão deixou ao Brasil. Aí aqui eu vou apresentar os 2 pontos. Por um lado, há escritores otimistas que defendem que há uma democratização racial, com a ausência da segregação. Por outro, há advogados realistas que afirmam que existe uma enraização do preconceito sobre essa minoria racial. De qualquer forma, o legado da escravidão no Brasil é, sem dúvidas, o racismo. Por que que é o racismo? Pois existe uma hierarquização das raças e porque é uma tentativa de branquear o negro. Esse tipo de estratégia é a que eu acho mais eficiente. Você responde, se posiciona, coloca um porquê ali no meio do caminho, ou um pois aqui no caso, e já dá ponto A e ponto B. Ponto A, hierarquização das raças. Ponto B, tentativa de embranquecer o negro. No segundo parágrafo, vai fazer justificativa da hierarquização das raças. Então, vem, faço toda a justificativa, está totalmente pautado nos textos de apoio, tá? A justificativa 2 vai falar da tentativa de branquear o negro. E vai estar totalmente pautado no exemplo do que acontece com o Machado de Assis, que também está na coletânea. E aí, quando chega na conclusão, ele vai e reforça: olha, a sequela deixada pelo processo escravista brasileiro foi o racismo, para marcar de forma enfática que o texto tem posicionamento. Mesmo que o texto tenha ali, o preconceito se justifica, né, como a gente viu na questão da linguagem neutra, dá opinião e marca bem essa opinião sempre e nos 2 parágrafos de argumentação e retoma isso de forma bem clara, de forma bem evidente na conclusão, tá? Então, eu deixei aqui o texto separadinho, pintadinho, para vocês localizarem todas essas informações. É um bom texto de exemplo de síntese enumerativa, que é justamente essa forma que a gente tem de escrever, né, a temática de escrever a redação, pautada dentro desse cenário de aspectos altamente pontuais, dentro dessa perspectiva que exige que você escolha um lado. Eu vou ser bem sincera, eu estou achando que a gente vai ter uma pergunta, mas eu não acho que a gente vai ter uma pergunta que a gente escolheu um lado. Eu acho que a gente vai ter uma pergunta igual essa que eu mostrei para vocês aqui, que caiu na FGV sobre a questão da linguagem neutra. O que vocês acham? O que vocês preferem? Aqui, ó. O emprego tanto da linguagem exclusiva quanto da linguagem neutra se justifica? Eu vou colocar algumas redações assim para vocês treinarem, tá? O arquivo vai ficar pronto amanhã e amanhã eu já disponibilizo para vocês. Então, hoje a ideia é dar uma assimilada um pouco nessa parte desse conteúdo e amanhã analisar temas que dê para a gente colocar essa aplicabilidade. É porque é muito aberto, né? Vocês estão falando que assim é meio confuso, porque é aberto. Força realmente a gente trazer uma opinião. A gente gosta muito de dar uma opinião, desde que deixem a gente escolher. Quando deixam uma opinião aberta, a gente tem um pouco de receio. Né? Então, assim, é bem isso, é bem informada nessa característica, tá? Sim. Deixa eu só parar a gravação aqui.